E como que você fecha o diagnóstico para saber, para falar para o doutor, esse animal é cirúrgico, só vai resolver com uma cirurgia? A gente tem alguns pontos que a gente vai olhar. Por exemplo, vamos pensar numa cirurgia de ureter. Eu tenho um cálculo em ureter, por exemplo. A gente precisa entender como é que está essa dilatação de pelve, porque a gente tem os dois rins. Os rins, eles foram feitos para produção de urina. Eles não armazenam urina. Então, quando a gente começa a ver que tem acúmulo de urina dentro do rim, que a gente vai perceber ali pelo ultrassom que mostra que tem presença de hidronefrose, a gente vai olhar qual é o tamanho dessa hidronefrose. Hoje a gente tem um consenso que fala que se essa dilatação de pelve, né, essa hidronefrose, tiver maior que 13 milímetros, já mostra pra gente que tem um processo obstrutivo acontecendo e é indicativo de cirurgia. Se é maior que 7 milímetros, já é para ligar a lanterninha de, preciso entender o que está acontecendo. E aí eu vou olhar o tamanho dessa dilatação de pelve, vou entender se tem cálculo ou não, se é uma área de estenose ali, o que está gerando esse ponto obstrutivo. Lembrando que para gerar esse ponto obstrutivo pode ser cálculo, área de estenose, neoformação, iatrogenia como ligadura de ureter nas fêmeas, né? Então, entender o que é. Entender como é que está essa minha função renal desse paciente, então como está a ureia, como está a creatinina, como que está o fósforo, para aí eu conseguir falar para o tutor, olha, é um cálculo muito grande, esse cálculo não vai migrar para a bexiga sozinho, tá gerando uma lesão renal, ou seja, tá gerando uma hidronefrose, que tá gerando uma compressão desse parênquima renal, então a gente tem que pensar em cirurgia. E aí eu acabo explicando qual vai ser a técnica escolhida, tudo dependendo da quantidade de cálculos, localização desses cálculos e por aí vai. Mas eu acho que o mais importante é a gente olhar todo o histórico e todos os exames. Às vezes, no começo, a gente tá meio afobado, ainda mais quem gosta de cirurgia, quer operar. Se eu gosto, eu quero operar. E a gente fica pulando etapas. Então, um exemplo que chega muito pra mim é: paciente ou cão ou gato tem um cálculo no rim, um cálculo ali, só que não tem dilatação de pelve, não tem hidronefrose e não tem alteração de ureia e creatinina, não tem alteração de função renal. Esse paciente não é cirúrgico. Nesse caso, faz um tratamento clínico. Esse paciente, nem tratamento clínico, é monitoramento. A cada ali 2, 3 meses ele volta para realizar exames de imagem e exames de sangue. Se não tiver nenhuma alteração, vida que segue. Se for possível, então, inicialmente faz um tratamento clínico antes de ir para a cirurgia. A gente pode até tentar, dependendo da localização desses cálculos. Quando a gente pensa em cálculo, a gente precisa entender onde está. Se ele está no rim, se ele está no ureter, se ele está na bexiga ou se ele está na uretra. Porque dependendo de onde ele estiver, ele vai gerar uma alteração diferente para esse paciente. Então, se ele estiver no rim, mas ele está paradinho ali, ele não gera dilatação de pelve, ele não gera hidronefrose, ele não gera dor, não está gerando nenhum incômodo para o paciente, não tem alteração de função renal, gente, ele vai ficar ali quietinho. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu, Gabriela, tenho 3 cálculos no meu rim direito. Só que eles estão quietos. Eles não me geram nada, não me geram incômodo, não estão se mexendo, não tem dilatação de pelve, então eu não faço nada, eu só deixo eles aqui. Pode ser que um dia eles decidam se mexer e eles desçam para o ureter, que é esse canalícula ali que escoa a urina? Pode. Se isso acontecer, aí eu preciso correr atrás do que eu vou resolver. Se vai ser um tratamento clínico com medicação ou se vai ser cirúrgico, como eu já tive que fazer duplo J em mim mesma. Mas a gente vai acompanhando. No caso de um gato, quando você tem essa litíase, né? Esse cálculo, e precisa de uma microcirurgia. Isso seria anteriormente um tratamento anterior a um bypass. Como que é feita essa microcirurgia? Quando a gente pensa na microcirurgia, então, a gente indica a microcirurgia para pacientes que têm cálculo somente no ureter. Então, ele chega pra gente com cálculo só no ureter, não tem nada em pelve renal, tá? E aí, para a realização de microcirurgia, a gente precisa de todos os exames pré-operatórios, como exame de sangue, hemogasometria, ureia e creatinina, fósforo, exame de ultrassom, para a gente conseguir entender a localização desse cálculo, como que está a dilatação de pelve, né, o tamanho dessa dilatação, e o exame de raio-x também. Se esse cálculo for ali radiopaco, a gente consegue ver o posicionamento dele. Pensando no procedimento cirúrgico mesmo, quando a gente entra, eu preciso entrar com um microscópio cirúrgico na cirurgia. Por quê? Porque o ureter de gato, por exemplo, que é o que você me falou, ele tem um diâmetro de 0,4 milímetros. Ele é muito pequeno, tá? Então, eu preciso enxergar esse ureter e, mais do que isso, eu preciso enxergar as camadas do ureter. O ureter, ele tem 3 camadas. A mucosa interna,
a muscular e a serosa, né? A adventícia que a gente fala. Para eu fechar esse ureter, eu preciso pegar somente a muscular. Eu não posso pegar a mucosa. Se eu entro sem meu microscópio cirúrgico, como que eu vou identificar as 3 camadas de uma estrutura de 0,4 milímetros? É impossível, né? É impossível, tá? Ah, mas Gabi, meu olho é muito bom. Eu enxergo assim super bem. Continua Gente, não impossível. vai dar, tá? Por quê? Porque se, porventura, eu abro esse ureter, retiro o meu cálculo, e na hora da sutura, na hora de fechar esse ureter, eu passo com o meu fio dentro do ureter, o que eu vou gerar? Eu vou gerar uma estenose desse ureter. Então, eu gero um novo ponto obstrutivo, mas pelo meu fio de sutura, que fechou esse canalículo, tá? Resolveu um problema e criou outro. Eu não resolvi, eu só troquei o problema de lugar. O problema de lugar. Então, assim, exatamente. a gente precisa entrar. Além disso, o fio de sutura, pra gente realizar, né, a sutura da microcirurgia, é um fio mais fino que o meu fio de cabelo. Então, a gente precisa colocar ali, né, usar o material de microcirurgia, que é o material mais delicadinho. O fio de sutura é um fio 9 zeros ou 10 zeros, que é da finura do meu cabelo. Então, eu preciso conseguir enxergar. Os instrumentais também são específicos. Não, delicadíssimos, delicadíssimos.